após repercussão do caso dos 11 recém-nascidos vacinados por engano com soro antifídico, nossa equipe conseguiu falar com exclusividade com um dos pais que relata o momento de pânico ao receber a informação. Tiago. É isso. O Renato, já temos condições de colocar o Renato Santos aqui na tela com a gente? Se tiver, a gente já pode colocar ele aqui para falar, porque a gente está tratando esse assunto desde ontem, porque é um assunto que repercutiu no estado inteiro, no país inteiro. Agora há pouco São Paulo estava ligado conosco, o país inteiro estava ligado, para saber notícias e informações em relação a isso. Porque o que se sabe, Julinho, você agora há pouco conversou com ele, 7 dias tinham as crianças aí? 7 dias, pouco mais de 7 dias de vida. A gente entendeu que quando aconteceu, eles tinham ali já completado esses pequenos dias de nascimento, Tiaguinho, e a família, claro, levou eles para uma vacina importantíssima da hepatite B, que é necessária nessa época da vida. Já é triste levar um bebezinho para vacinar. Verdade. Né? Agora, vai ter que vacinar uma segunda vez? Como é que funciona isso? Que tipo de reação teve no corpo? O mais importante é isso. Não é mesmo? E o susto da família ao receber informação. Renato Santos está aqui com a gente para trazer mais detalhes. Renato, acho que mais do que entender como é que a família teve a informação, é como é que estão esses pequenos, claro, e o pessoal de casa que está acompanhando entender se teve alguma reação, né? Como é que foi fazer essa reportagem? Conta pra gente. Olha, Júlia, primeiro foi um verdadeiro desafio a gente encontrar esses pais, além desse pai que fez esse depoimento para a nossa equipe de jornalismo, a gente conversou com outros 2 pais, uma mãe que inclusive disse que a filha dela nasceu de forma prematura, a criança segue sem nenhuma reação adversa, mas ela disse que está preocupada, afinal de contas é uma pequena bebê de menos de 7 dias que nasceu e recebeu soro na veia ao invés de receber, portanto, a vacina contra a hepatite B. Esses pais se dizem revoltados. A gente conversou também com exclusividade com a secretária de saúde aqui do município, que já informou que abriu um inquérito para investigar esse caso e que daqui a 7 dias o resultado vai sair. E ela falou que se forem encontrados realmente os culpados, essas pessoas deverão ser penalizadas. A gente mostra a essência do nosso jornalismo e a seriedade, né, Júlia, do nosso jornalismo. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto a nossa equipe gravava, eu e o repórter cinematográfico Fábio Fernandes, a gente foi hostilizado por um homem aqui na frente do hospital, inclusive fomos xingados de macacos e de urubus, porque estávamos mostrando a imagem do hospital e retratando o que realmente aconteceu. E ao ser interrogado, eu perguntei para ele: o que você é aqui no hospital? Qual a sua função? Ele disse: sou jornalista, sou radialista e presto serviço para a unidade hospitalar. Mas na reportagem que nós vamos mostrar agora, eu acho que esse senhor não conhece, a gente vai mostrar a seriedade, o compromisso com a verdade que o jornalismo do SCC SBT tem. Vamos acompanhar. Everton é pai de um dos recém-nascidos que receberam por engano doses do antídoto utilizado em casos de picadas de cobra jararaca, no lugar da vacina contra a hepatite B, no Hospital Santa Cruz, no município de Canoinhas. Ele conta que recebeu a informação com espanto. Eu acho que ninguém receberia uma notícia dessa de uma outra forma, né? Mas claro que daí conversando e eles me explicando, os profissionais, né? Eles conseguiram, de alguma forma, nos acalmar, né? Devido que a dose é uma dose pequena, né? Então, assim, para realmente dar uma reação adversa grave, é muito difícil, sabe? Mas, com certeza, quando você recebe uma notícia dessa, você já fica preocupado, porque é um primeiro filho. Então, o cuidado é tudo novo para mim. Então, ainda você receber que o teu filho está com uma substância no corpo que não era para ele ter recebido, com certeza, a preocupação ainda ela continua. No total, 11 bebês que nasceram há menos de 7 dias foram vacinados com soro antiofídico. De acordo com denúncia dos pais, o erro cometido pela maternidade ocorreu entre os dias 9 e 11 de julho. Apesar de o filho do Everton não apresentar reações, ele se sente revoltado. Com certeza gera uma revolta, né? Com certeza, né? A gente está falando de crianças, né? E está falando de um filho, né? Só que também eu entendo de algumas coisas assim, que, por exemplo, eu fui muito bem atendido nos dias lá. Eu passei 3 dias no hospital, onde eu fui muito bem atendido, eu, a minha esposa e o meu filho, né? Então, a profissional que aplicou a vacina errada,
em nós, ela foi a mesma que desafogou meu filho num dia, ela foi a mesma que fez uma lavagem no estômago do filho, onde ele engoliu sujeiras na cesárea. Então, assim, uma profissional muito capacitada, ajudou a amamentação da minha esposa. Então, assim, claro, houve um erro. E a gente se revolta com isso, porque deve existir protocolos e não foi seguido. Só que também eu entendo o lado ser humano da pessoa, né? Assim que o assunto se tornou público, o hospital se manifestou por meio de nota e disse que a quantidade de soro antiofídico aplicada nas crianças é pequena, menos de 6 ml. A instituição também informou que as 11 crianças não sofreram reações graves e que seguem sendo monitoradas. A direção do hospital disse que o erro só aconteceu porque os frascos de soro estavam armazenados no mesmo local que as vacinas. Como medida de prevenção, 4 dos bebês recém-nascidos estão internados no hospital. Outros 7 vão passar por exames clínicos. A instituição classifica o erro como falha de atenção. O caso está sendo investigado pela Secretaria de Saúde de Canoinhas, que responsabiliza a maternidade pelo erro na aplicação das vacinas. Imediatamente que tomamos frente à situação que estava acontecendo, que fomos informados dessa situação, já montamos uma força-tarefa com o Serviço de Vigilância Epidemiológica do município e atenção primária também. Então, hoje a gente tem contato direto com todas as famílias do município de Canoinhas, porque neste evento foram 11 crianças, porém 9 residem ainda no município de Canoinhas e 2 são de municípios aqui aos arredores, né? Então, essas crianças dos municípios vizinhos são acompanhadas pelos seus municípios. Exatamente, foi um evento que é inusitado, né? Nunca havia acontecido, inclusive não se tem casos assim na literatura para até saber o que poderia acontecer, e foi um erro que foi realmente erro humano, como um erro acontece, já foi reconhecido em notas pelo hospital. Então, pode-se dizer que é de inteira responsabilidade da instituição hospitalar, sim, mas a gente está, enquanto Prefeitura, Secretaria, Vigilância Epidemiológica, solidariamente prestando esse apoio às famílias, né? Porque foi um caso realmente muito grave, muito grande no sentido de foram 11 crianças, 11 bebês, então isso tomou uma repercussão emocional também em toda a região. Então, a gente está, sim, solidariamente prestando todo o suporte necessário a essas famílias. A direção do Hospital Santa Cruz disse que segue investigando o caso e medidas poderão ser adotadas a partir da conclusão do inquérito. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado informou que foi notificada e monitora a situação. Também disse que a orientação é manter as crianças em observação por um período de até 30 dias. Bom, a gente viu aí, né, Júlia, o mais importante é que as crianças estão bem, né, estáveis e em observação. Ainda bem que não deu uma reação maior, né? Se pudesse ter tido algo muito mais grave. Então a gente fica mais tranquilo com isso. Agora, é claro que quem for responsável tem que ser, né, com perdão da redundância, responsabilizado pelos atos que aconteceram no hospital. Agora as investigações devem seguir e uma investigação importantíssima para que casos como esse não voltem a acontecer, porque isso aqui é absurdo, tanto para as famílias quanto o poder público, que permite que uma situação como essa aconteça na saúde desta cidade. E, Tiago, eu preciso comentar agora, não pode deixar passar, esse relato que o Renato Santos, nosso repórter, um grande profissional, nos trouxe agora, ao vivo, falando sobre a hostilidade que ele foi imposto no nosso ao vivo. Agora trazendo informação de qualidade, de credibilidade, muito apurado e vivido por ele. Ele que foi atrás das famílias, que conversou com os profissionais de saúde, que trouxe essas informações para vocês aqui. Ele nos contou que foi chamado de urubu, né, referente ao jornalismo, e macaco. Eu preciso deixar muito claro aqui, primeiro, o nosso apoio a esse grande profissional, nosso repórter Renato Santos, que está todos os dias aqui com a gente, muito bem informado, muito bem apurado, com um profissionalismo gigante, e deixar muito claro o nosso repúdio a qualquer tipo de comentário, hostilidade com o nosso profissional e, mais do que isso, crime. Ele está trabalhando, fazendo um trabalho de jornalista, e o SCC-SBT tem esse perfil, está na veia, a credibilidade, por isso todos confiam no que a gente faz aqui. Ele reconheceu, ele perguntou por quem era o rapaz, ele contou aqui quem era o cara, ele disse que é um jornalista que trabalha como assessor de imprensa, quem sabe, do hospital. Ou seja, já se sabe quem fez. É claro que a gente vai entrar em contato com o Renato, mas que se realmente esse fato aconteceu como ele comentou, isso tem que dar andamento. É crime, aconteceu em frente ao hospital por uma pessoa que se diz aí responsável pela questão de imprensa do hospital. É claro que a gente vai dar encaminhamento a isso
E como disse a Julinha, né, nosso apoio ao nosso colega Renato Santos. Sofrer isso por um outro profissional jornalista que deveria ter informação suficiente para não fazer, para não deixar esse tipo de caso acontecer, me assusta, Tiago. Realmente me assusta. E que esse hospital também tenha noção do que tem acontecido aí dentro, né? Boa. Não só das atitudes dos profissionais que têm errado a vacina, mas como esses daqui que vêm hostilizar os nossos profissionais Boa, da Julinha. comunicação.